pessoal. Vou completar a aula do expressionismo alemão, falando um pouco da relação dele, como que aconteceu ali a partir da ascensão do nazismo e um pouco das influências que a gente vê hoje aí, que eu já falei um pouco também no filme, na aula passada. Bom, o movimento ele tem uma vida ali durante a década de 20 até 1930, 32, 33, a ascensão ali do cinema sonoro vai marcar geralmente o fim do movimento expressionista alemão, tá? Como a gente conhece. Esses realizadores vão ter um impacto muito grande na comunidade cinematográfica, tanto que dois deles, o Murnau e o Fritz Lang, vão emigrar para os Estados Unidos, vão ter uma carreira muito forte nos Estados Unidos. O Murnau menos, porque ele morreu num acidente de carro jovem, né? Mas ele faz nos Estados Unidos um dos, para muitos críticos, considerado o melhor filme do cinema mudo, que é a Aurora, um filme de 1929, ali nos Estados Unidos, que é carregado de referências expressionistas, uma temática muito pesada de um homem que se apaixona ele é do interior ali, se apaixona por uma mulher vinda da cidade e ele planeja assassinar a mulher dele para ficar com essa outra mulher. Enfim, é um filme repleto dessas referências expressionistas, muito ousado ali no final do cinema mudo, com sobreposições de imagens, fusões em cima de fusões, uma cena no lago belíssima ali numa tempestade. Enfim, o Murnau, para muita gente, ele conseguiu construir ali nos Estados Unidos o que muita gente já assume como o melhor filme do cinema mudo nesse momento. O Fritz Lang também, o Fritz Lang teve uma carreira muito mais longa nos Estados Unidos, porque ele viveu muito mais do que o Murnau, então até os anos 60, também influenciou muito ali os realizadores americanos. Diretores de fotografia que foram para os Estados Unidos também levaram essa referência ali. Mas por que na verdade o movimento terminou assim de uma forma mais abrupta na Alemanha? Exatamente pela ascensão do nazismo, né? A década de 30 vai marcar a ascensão do Hitler, comandando a Alemanha. Então, a partir de 1934, no Congresso lá, ele vai assumir, e esse tipo de cinema não vai ser bem visto pela nova Alemanha que eles queriam construir, né? No vídeo passado, que é no anterior a esse, eu falei sobre os dois tipos de cinema que existiam na Alemanha: o filmes de montanha e o expressionismo. O expressionismo é uma visão pessimista, triste, sem esperança, de uma Alemanha que de repente não conseguiria sair dessa crise. E o filmes de montanha com uma visão muito mais otimista, muito mais esperançosa. Então, naturalmente, esse tipo de filme, que era um filme de Studio System, de Star System, ele é mais bem visto por um regime que chega para tentar, de todas as formas, reerguer essa Alemanha, e a gente sabe o que resultou nisso, né? Então, muitos dos diretores expressionistas vão ser censurados, vão se sentir perseguidos nesse momento, vão deixar o país, como Fritz Lang, e o próprio Murnau, enquanto outros diretores que vão aderir ao nazismo vão ser mais bem vistos pelo sistema. Eu queria só contar uma história do Fritz Lang, que está em todos os livros de história, relacionado a conversa que ele teria tido com Goebbels, que era o oficial responsável pela comunicação, pelas artes ali na Alemanha. Assim como Lenin, a gente viu, o Goebbels acreditava muito no cinema como a força propagadora das ideias nacionais socialistas, que é o nazismo. E dizem que o Hitler gostava muito dos filmes expressionistas, particularmente do Fritz Lang. Então, ele mesmo censurando os filmes, ele tinha uma cópia de filmes que ele assistia de vez em quando. Então, ele e o Goebbels combinaram de convidar o Fritz Lang, o diretor de Metrópolis, para ser uma espécie de diretor oficial dos filmes do nazismo ali. E convidaram o Fritz Lang. A história é que o Fritz Lang foi ao gabinete do Goebbels
conversou com ele, recebeu a oferta, ele teria tudo à disposição, dinheiro, equipamento, pessoal, para fazer filmes que de uma forma ou de outra servissem como uma ideia de propaganda do regime a partir daí. Tá? A história é a seguinte, que o Fritz-Lang pediu alguns dias para pensar sobre a oferta, que ele pensaria com carinho, mas que ele chegou em casa e resolveu deixar a Alemanha. E deixou a Alemanha nessa mesma noite, embarcou para Paris, ficou um tempo em Paris, depois de Paris ele foi para os Estados Unidos. A mulher dele ficou, que é inclusive a Thea von Harbour, que é roteirista, era roteirista do Metrópolis, e assim a história diz que ela, na verdade, ela colaborou com o nazismo a partir daí, então eles se separaram nesse momento. Bom, o Goebbels descobriu isso, né, que ele tinha deixado a Alemanha, e aí ele foi e convocou a outra diretora e atriz muito importante do chamado Filmes de Montanha, que é Leni Riefenstahl, tá? Que era uma atriz belíssima, uma star system da Alemanha ali nesse momento, muito consagrada, e além disso, diretora, também uma diretora de fotografia assim, magnífica nesse momento, os filmes dela esteticamente eram fascinantes, e o Goebbels foi para outra corrente, né, e convidou a Leni Riefenstahl. A Leni Riefenstahl aceitou a proposta do Goebbels, e ela acabou se transformando na diretora oficial do nazismo. Naturalmente, o movimento expressionista ele termina nesse momento, como movimento. Tá? Ele termina nesse momento e ele vai deixar influências, porque a partir do momento que os realizadores saem da Alemanha, temendo a ascensão desse regime que vai se mostrar cruel, sanguinário, genocida, todo mundo sabe da história, então não tinha lugar para eles nesse momento, até porque eles não aceitavam compactuar com esse tipo de ideias ali naquele momento, então eles vão cessar o movimento como movimento dentro da Alemanha e vão expandir isso para outras referências. Então eles vão levar para muitos cineastas importantes nesse período, vão ser muito influenciados pelo expressionismo. Hitchcock, por exemplo, é um deles. Tá? Os diretores americanos daquele momento, quando esses realizadores chegam com essa visão, trazem fotógrafos. Então, aí o que vai acontecer? A partir do cinema sonoro, na semana que vem a gente vai entrar no cinema sonoro, a partir do cinema sonoro, essa concepção estética, fotográfica, também vai marcar o cinema de terror, o cinema de horror daí para frente. Tá? E além disso, em filmes, por exemplo, vou citar um filme As Vinhas da Ira, do John Ford, filmes também de forte apelo dramático socialmente, onde a composição estética, fotográfica é fundamental. Então não é só no filme de horror. Tá? A gente vive ainda, como é que eu posso dizer, a beleza estética do cinema preto e branco, né? Se a gente vive a beleza estética do cinema preto e branco, cada vez mais diretores de fotografia vão se debruçar sobre as possibilidades do preto e do branco para compor cenicamente, esteticamente. Então esses filmes vão ser muito demarcados por essa influência expressionista. O outro é Orson Welles, falei na aula passada, mas Cidadão Kane tem referências expressionistas impressionantes, né? O jogo de luz, a sombra, o movimento de câmera e principalmente a marca da maldade. Tá? E vou citar um diretor que eu até comentei com vocês, que é o Tim Burton, né? Até indiquei o Vincent, que é o curta de animação de estreia ali da década de 80, que é uma grande homenagem ao expressionismo alemão e uma grande homenagem ao cinema de terror, né? Ao cinema de horror, que já ali nos anos 80 já era muito forte. Tem toda uma história do cinema de horror, os filmes B dos anos 60, uma homenagem ao Vincent Price. Enfim, o Tim Burton talvez seja o diretor mais influenciado pelo expressionismo. Se vocês pegarem vários filmes deles, vocês vão perceber essa forte caricatura de personagem, a maquiagem muito pesada, o horror gótico presente ali naquelas produções. E até mesmo, tá, gente, as séries de TV. Eu assisti
uma das séries que eu mais gosto do contemporâneos é Penny Dreadful, né? Penny Dreadful é uma série que foi abortada ali na terceira temporada, mas uma série que reuniu todos os monstros ali na Londres do século XVIII, né? O vampiro, o lobisomem, as bruxas, Dorian Gray, né? O médico e o monstro lá ali, todos eles reunidos naquele universo ali da Londres com uma forte fotografia, cenário expressionista, uma série belíssima e assustadora, como é de praxe no cinema de terror e no cinema expressionista. Então a gente está falando de referências definitivas que marcaram e marcam até hoje essa questão. Só para me encerrar assim, eu queria só voltar um pouco na história da Leni Riefenstahl, porque é importante isso. Tá? A Leni Riefenstahl, ela aceita participar do regime oficial nazista ali, e ela vai fazer 2 filmes que são muito importantes na história do cinema por aspectos contraditórios, assim como O Nascimento de uma Nação do Griffith, ele é importante pelos aspectos ideológicos contraditórios, assim também os 2 documentários que a Leni Riefenstahl faz por partido nacionalista são. Um deles é o Triunfo da Vontade, que é um documentário sobre o Congresso Nacional Socialista de 1934, que ela manipula completamente as imagens. Eu tenho certeza que vocês vão ver todos os 2 na disciplina de documentário, vou só falar rapidamente deles, porque eles são muito impactantes, mas ela traz uma carga fotográfica belíssima, de simetria das formas do exército nazista, do Hitler discursando, né? As famosas imagens do Hitler mostrado de baixo para cima, em contre-plongé, né? Câmera baixa, mostrando ele diante do púlpito, né? Discursando, e aqueles estandartes nazistas perfeitamente alinhados atrás dele. Isso tudo está no filme da Leni Riefenstahl. Ela trabalha esteticamente, ela traz para a estética do documentário uma concepção que ainda não tinha sido feita, que é manipular esteticamente os documentários. Então tem imagens muito fortes nisso, que inclusive o Cidadão Kane usa no Orson Welles, né? Lá no comício que o Kane faz, ele usa exatamente essa referência, a câmera de baixo para cima, a foto do Kane lá atrás, em dimensões gigantescas. Isso dá uma concepção conceitual ao filme que vem de uma manipulação do documentário. Então você não pode imaginar que é exatamente um documentário. O outro é Olímpia, que é a cobertura que ela fez das Olimpíadas de 1936 em Berlim. Que ali naquele filme, se a gente prestar atenção se você assistir o Olímpia e você prestar atenção na cobertura de esportes que a TV faz hoje, principalmente de Olimpíadas, você entende aonde que nasceu essa relação estética, né? Que não é mais simplesmente uma competição, é uma competição fotografada de forma glamourosa, belíssima. Você vê close dos atletas, você vê o suor escorrendo, você vê o músculo enrijecendo na hora de arremessar. Tudo isso que você vê hoje. Eu gosto muito de assistir Olimpíadas de Inverno, né? Porque aquelas cenas são belíssimas, né? Dos atletas saltando, esquiando. Mas isso faz parte da composição estética. Então a Leni Riefenstahl faz isso no Olímpia, né? Ela pega, por exemplo, os remadores na competição de remos, simetricamente alinhados, naquela coisa, aquele movimento simétrico, ritmado. Ela pega os lançadores de discos, né, rodando, entendeu? E tudo assim, ela molhava o corpo dos atletas, enfim, ela fazia várias intervenções ali antes das competições para dar um glamour a esses atletas. Evidentemente, tá, gente, são os atletas arianos, são os alemães belos, da raça pura que eles defendiam. Ela não vai mostrar os negros, os Jesse Owens ganhando lá no estádio, lá que o Hitler abandona o estádio, ela não mostra isso. Ela faz, através do Olímpia, uma glorificação da raça pura alemã. Por isso que eu falo que é muito perigoso esse tipo de
sabe? A gente tem que analisar isso sempre sobre esses aspectos. Ela traz uma inovação no aspecto documentário, mas ao mesmo tempo ela usa essa inovação para despejar ideias racistas, ideológicas deploráveis, como foi a totalidade das ideias nazistas, né? A gente sabe o que resultou isso. Tá? Enfim, depois da guerra, a Leni Riefenstahl ela foi inclusive julgada, né, processada por crimes contra a humanidade, porque ela participou ali do regime nazista. Ela não foi condenada, porque não tinha prova nenhuma de que ela fazia parte, apesar de muitos historiadores afirmarem sim que ela fazia parte das reuniões nazistas para preparar os filmes dela, os documentários dela. Ela tinha acesso a isso, mas nada foi comprovado. Ela foi absolvida. Evidentemente, ela pagou pelo cinema, nunca mais conseguiu fazer filmes ou trabalhou em cinema a partir daí, porque ninguém ia querer aceitar uma pessoa. A gente está vendo esse movimento muito hoje, né? Pessoas que carregam essa coisa da pedofilia, do assédio, não sei o que, estão sendo revistas na história do cinema, né? E a Leni Riefenstahl pagou por isso, né? Ela não fez mais filmes. Ela depois se transformou, se transformou numa fotógrafa, tá? Até uma das grandes pioneiras da fotografia submarina, né? Depois ela tem alguns livros, assim, Susan Sontag, tem até artigos sobre ela, baseado nos livros de fotografia dela. Mas enfim, é só para vocês entenderem essa relação do cinema alemão da época com a ascensão do nazismo, né? A gente tinha os dois tipos de cinema, enquanto um foi renegado, os cineastas tiveram que deixar o país, tiveram que buscar outras formas, ou então associar ao nazismo, né? Eu vou indicar um filme para vocês que chama Mephisto. Mephisto é um filme da década de 80 com Klaus Maria Brandauer, que ele retrata essa história através de um ator de teatro, tá? Como que na Alemanha, naquele momento, os artistas tiveram que fazer opções. Ou você deixa o país e você vai combater de outras formas, como a Marlene Dietrich fez de forma brilhante, tá, gente? Marlene Dietrich deixou a Alemanha ali logo no início da ascensão do nazismo, foi para os Estados Unidos e nunca deixou de combater o regime nazista através de ideias, de atos, enfim. E outros não, outros que vão ficar na Alemanha e vão compactuar com o regime, seja trabalhando em peças ou filmes que não afetam em nada o nazismo, e alguns deles até participando efetivamente disso nas concepções. E o Mephisto é um filme muito importante, porque ele retrata isso, né? Um ator de teatro que praticamente se rende ao regime nazista, se rende àquelas ideias, e como que ele vai ter que dominar esse lado diabólico dele, né? Ele como ator, né? Essa relação entre Mephisto e o homem comum, né? A partir do momento que ele se rende a ideias deploráveis, a ideias que indiscutivelmente resultaram em alguns dos maiores crimes contra a humanidade na história toda da humanidade, que foi o nazismo, Hitler e companhia. Tá? Enfim, é um pouco isso que eu queria falar sobre o expressionismo. É óbvio que a gente vai sempre voltar nesses temas à medida que as aulas foram avançando, porque a gente está falando de temas fundamentais na história do cinema, eles não se esgotam. E todos esses movimentos, eles de uma forma ou de outra, eles terminam porque eles estão associados a um período, e esse período está diretamente relacionado ao contexto histórico. Então, às vezes, eles têm uma vida curta ali nesse período, mas eles não se esgotam. Daí a importância desses grandes movimentos da história do cinema. Eles não se esgotam porque eles vão fazer parte decisivamente da concepção cinematográfica a partir daí, que é o que acontece até hoje, né? As referências expressionistas estão aí, tenho certeza, em vários filmes, várias séries, vários realizadoras que vocês gostam, que vocês assistem, e até mesmo espero nas experimentações que vocês vão fazer aí ao longo do curso de cinema, ok? Então até breve, a gente volta por aqui.